Vamos lá, moçada, nessa aula vou mostrar aqui como a gente navega um pouquinho, né, no Maya. Então aqui eu tenho, se eu apertar Alt e rotacionar, eu consigo começar a mexer, né, com o Alt e os botões do mouse. Então se eu pegar aqui o botão esquerdo do mouse, eu vou rotacionar. O botão direito eu vou dar o zoom. E o botão do meio eu vou dar pan, né? Que seria o scroll. Se você der o scroll no mouse e mexer no scroll, ele vai dar zoom também, tá? Basicamente isso. Você pode mexer por aqui também, né? Então, se você quiser mexer, aqui você vai estar na front, né? Você pode estar utilizando eles aqui. Você tem os eixos, né? O Z, o X e o Y. Então, você pode estar se referenciando pelos eixos também. Para a gente começar a manipular os objetos, por exemplo, vou clicar aqui num objeto que eu posso criar. Então aqui eu tenho no Modeling, eu tenho alguns objetos que eu posso começar a clicar e criar. Então se eu quiser criar um box, eu clico, ele vai gerar aqui então um box para mim. Tá vendo que ele está gerando, ele está nessa, aqui no meu grid, ele tem 1 por 1, quer dizer a unidade de medida do Maya, ele está em centímetros, ele vem por padrão, centímetros. Se eu clicar nessa engrenagem, ele abre essa área de preferências para mim. E aqui no settings eu consigo ver que ele está em centímetros e não em metros, tá? Então ele vai trabalhar em centímetros inicialmente. Eu recomendo trabalhar com essa medida, né? Principalmente quando você vai trabalhar com efeitos, o Maya trabalha melhor na parte de centímetros. Aqui ele está mostrando FPS e tudo mais. Então, se eu quiser começar a movimentar esse objeto, eu aperto W. Esse W ele vai criar isso aqui, e basicamente está vendo que ele acessou essa opção que é de movimentação. Se eu apertar o E, né, que é do lado do W, ele vai para rotação, né? Então, tá vendo que ele ativou isso aqui para mim, e o R ele vai fazer a escala, né? Então tá vendo que ele ativou aqui para mim. Então se eu apertar R, E e W, são teclas que estão uma do lado da outra, ele vai acessar isso aqui para mim. Se eu apertar o Q, que é do lado, ele vai para essa ferramenta que é a de, na verdade, seleção, né? Você clica e seleciona o objeto, tá? Então se eu apertar o W, você consegue começar a movimentar pelos eixos, né? Ó. Então aqui, se eu movimentei aqui, tá vendo que ele vai subir a translação, e eu movimentei aqui no eixo X, né? Então se eu coloco aqui assim, você consegue ver que eixo que ele está pegando, tá? Então você tem aqui o eixo Y agora, o eixo vermelho, né? Tá vendo aqui que é o X, e o eixo azul é o Z, tá? Então se eu clico, você consegue movimentar. Se eu pegar isso aqui e zerar todos eles, ele volta para o centro da onde ele se iniciou. Mesma coisa para rotação, né? Se eu quiser rotacionar, ele vai rotacionar aqui pelo eixo que eu estou rotacionando, né? Então aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Z e aqui o eixo Y, tá? E a mesma coisa para escala. Se eu escalar, se eu apertar o R, ele vai ativar isso aqui, e você consegue escalar ele pelo eixo X, aqui pelo Y e aqui pelo eixo Z, tá? Então você consegue começar a criar formas. Se você quiser criar os três ao mesmo tempo, você movimenta assim, né? Clica nesse quadradinho. Se você quiser dois eixos, ele tem esses dois quadradinhos. Você clica, ele vai ir em dois eixos só, tá? Tá vendo que ele vai mostrando pra gente. E se a gente voltar para ele vai ser 1, né? Vou voltar para o inicial. Por que eu não faço o 0? Porque se eu zerar esse cara, ele deixa de existir, porque ele não tem escala. Então ele não aparece invisível, tá? Então por isso que ele vem por padrão, todos os objetos vão vir com escala 1, tá bom? Então essa parte de movimentação e manipulação. Uma coisa que é importante vocês terem em mente: se eu rotacionar isso aqui assim, quiser movimentar ele vai movimentar assim, né, pelo eixo global, que é o do mundo. Mas, por exemplo, falar assim, eu queria movimentar ele na diagonal. Como é que eu faço isso? Eu preciso movimentar pelo eixo do objeto.
O objeto, né, ele tem o eixo dele e tem o eixo que ele está vinculado ao mundo, que seria o mundo do 3D. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir essa janela para mim. Está vendo que a orientação do eixo está em world, quer dizer, pelo mundo. Se eu colocar aqui em objeto, ele vai fazer pelo objeto. Então, conforme eu movimentar agora, eu consigo movimentar ele pela o eixo local dele. Se eu rotacionar, né, aqui, ó, e voltar, tá vendo que agora eu consigo manipular pelo modo do eixo do objeto, né? Se eu vier aqui em Word, ele vai voltar para o mundo e eu consigo fazer ele reto, tá? Então, dependendo do que você está fazendo, você consegue estar trocando esses eixos, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa importante, legal de vocês saberem. E se você quiser resetar, 2 cliques aqui e dá um reset to, que vai resetar para o original que ele veio. Tá bom? Então, essa foi a aula de movimentação, né, e manipulação dos objetos. Então, vamos para a próxima aula, que eu vou ensinar vocês a editar o objeto. Tá? Então, até lá.